Esta aula é dedicada aos elementos que legitimam o tratamento de dados e aos quais chamamos fundamentos de licitude. Os fundamentos de licitude são talvez a questão central para compreender o regulamento, pois eles são fundamentais para se perceber quando é que se tem legitimidade para tratar os dados pessoais. É por isso uma área-chave do regulamento e que ajuda a desmistificar a complexidade que surgiu em torno deste regulamento. Ainda que grande parte dos cidadãos e profissionais que lidam com dados pessoais efetivamente nunca tenham lido o regulamento todo, eles certamente que memorizaram um conceito-chave, o conceito de consentimento. O consentimento tornou-se a porta-bandeira do regulamento e é de facto um elemento fundamental na proteção de dados. No entanto, ele é apenas um dos fundamentos de licitude previstos no regulamento. Assim sendo, havendo consentimento, o tratamento de dados está legitimado. Não havendo consentimento, no entanto, isso não significa que o tratamento de dados não seja lícito. Porquê? Porque podem existir outros elementos que legitimem o tratamento de dados. O princípio geral é que todos os dados precisam de um fundamento de legitimidade para serem tratados. O consentimento é o fundamento de licitude mais conhecido, mas existem outros, como o contrato e as diligências pré-contratuais, as disposições legais ou a defesa de interesses vitais do titular dos dados. O consentimento é uma manifestação de vontade livre, informada e explícita, pela qual uma pessoa aceita que os seus dados sejam tratados para uma determinada finalidade. Vamos depois analisar com mais detalhe os requisitos do consentimento, mas sinteticamente o consentimento deve ser livre e ele é livre quando é dado de livre e espontânea vontade e não fica condicionado à execução do serviço. Por exemplo, não podemos dizer: olha, se o senhor não nos der consentimento para receber publicidade, não lhe podemos fornecer o serviço de eletricidade que prestamos, porque esse consentimento não seria livre. O consentimento deve ser informado, ou seja, ele tem de ser formulado em linguagem clara e simples. Não podemos apresentar um formulário de consentimento com 50 linhas, com letras pequenininhas, cheias de termos jurídicos, onde um titular de dados dá o seu consentimento para o tratamento de dados pessoais para umas finalidades mal explicadas. O consentimento também tem de ser específico e ele é dado para determinadas finalidades e não pode ser vago. Ele tem de mencionar sempre as finalidades do tratamento de dados que se pretende fazer e o titular dos dados tem de ter a possibilidade de definir por finalidade se dá ou não o consentimento. Mas o consentimento deve ser uma manifestação expressa. Ele tem de ser explícito e ativo. Não podemos alegar que a pessoa sempre recebeu publicidade nossa e que, portanto, assumimos que dava o seu consentimento. Ou assumir que, como não se manifestou em sentido contrário, que tinha dado o consentimento. Mas temos de ser capazes de fazer prova de que se obteve esse consentimento. Para além disso, o consentimento deve ser prestado pelo titular dos dados ou pelo seu representante legal. O contrato é outro fundamento de licitude. Sempre que existe um contrato, fica fundamentado o tratamento de dados para as finalidades previstas no contrato. Por exemplo, um jovem compra a sua primeira casa e dirige-se à empresa das águas da sua zona para fazer um contrato de fornecimento de água. Este contrato vai legitimar o tratamento de dados que a empresa vai fazer dos seus dados para os fins previstos, que no fundo é o fornecimento da água. Outro fundamento de licitude são as diligências pré-contratuais, ou seja, os esforços que estão a montante da venda. As diligências pré-contratuais servem para o potencial cliente aferir o grau de adequação do produto ou do serviço às suas necessidades. Em caso afirmativo, essas diligências transformar-se-ão num contrato de prestação de serviços ou de compra e venda de produtos. Existem muitos tipos de diligências pré-contratuais, como é o caso, por exemplo, do pedido de amostras, o pedido de orçamentação ou o pedido de experimentação. Em todos estes casos, apesar de não haver um contrato, existe uma iniciativa e uma intenção de vir a celebrar um contrato. Nestas situações, as entidades têm legitimado o tratamento de dados pessoais dos potenciais futuros clientes. No entanto, esse tratamento só é válido se a iniciativa não partir da entidade que vai tratar os dados, mas sim do titular dos dados. Ou seja, em termos práticos, isso significa que uma pessoa só pode receber amostras de produtos se o tiver solicitado e não porque uma determinada empresa decidiu enviar-lhe algumas amostras no âmbito de uma iniciativa comercial, por exemplo.
As disposições legais são um outro fundamento de licitude de tratamento de dados muito importante e que abarca todas as situações em que o tratamento de dados é necessário para que o responsável pelo tratamento de dados cumpra as obrigações legais a que está sujeito. Por exemplo, obrigações como cumprir os prazos legais de conservação dos dados ou divulgar os rendimentos dos trabalhadores à Segurança Social e à Autoridade Tributária. Os últimos três fundamentos de licitude já têm um caráter mais residual. Um deles é sempre que o tratamento for necessário para assegurar a defesa dos interesses vitais do titular dos dados ou de outra pessoa singular. Por exemplo, em caso de acidente de viação, fica legitimado o tratamento de dados pessoais da pessoa com vista a salvar-lhe a vida. Outra situação é quando o tratamento é necessário para o exercício de funções de interesse público ou ao exercício de autoridade pública de que está investido o responsável pelo tratamento. E, por último, quando o tratamento é necessário para efeitos dos interesses legítimos prosseguidos pelo responsável pelo tratamento de dados. Por exemplo, se for o caso do responsável pelo tratamento de dados precisar de utilizar os dados pessoais para se defender em tribunal de uma ação interposta contra si pelo titular dos dados. Após estudar e refletir sobre os fundamentos de licitude, procure identificar que fundamentos legitimam as várias atividades de tratamento de dados que a sua empresa leva a cabo. No caso das operações legitimadas pelo consentimento, verifique se consegue fazer prova desse consentimento e se o mesmo cumpre os requisitos. Até já!